Uzias, tenho uma mensagem para que você leve agora mesmo para o capitão Joabe. Tenha certeza de que será entregue nas mãos dele. Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? A nossa primeira lição da 4ª temporada é um clássico das histórias do rei Davi. O verso para memorizar dessa semana está no livro de Eclesiastes, capítulo 9, o versículo 18, que diz assim: Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas só um pecador destrói todas as coisas boas. Eu nunca li esse verso nessa versão. Eu achei ele bem diferente. Mas é como a lição mesmo vem dizendo, atos de egoísmo trazem consequências dolorosas para todos. A mensagem diz assim: tudo o que fazemos e dizemos, seja bom ou mal, afeta os que nos rodeiam. A nossa história de hoje é um suspense. O primeiro episódio da 4ª temporada tem como tema, para Deus não há segredos. Soldado Urias se apresentando. Joabe, o rei pediu que eu entregasse essa carta em suas mãos. Me dê a carta. Coloque Urias na linha de frente de batalha e deixe-o nessa posição até que seja morto. O que Davi está pretendendo fazer? Uma semana depois. Soldado, leve essa carta ao rei Davi. Rei Davi, estou me apresentando porque estou chegando da guerra. Joabe me pediu que eu entregasse essa carta. Deixa eu ver. Urias está morto. Ufa, que apuros! Agora ninguém jamais ficará sabendo. Agora que Urias se foi, estou livre para me casar com Betseba. Darei o tempo necessário de luto. Então, tomarei essa pobre viúva como esposa e tudo ficará bem. Vocês viram, meus amigos, que pilantragem do rei Davi? Depois dessa trama toda, Davi se casou com Betseba. Só que não demorou muito tempo. Os rumores começaram a se espalhar. Você já está sabendo da maior? Se o assunto é Davi e Betseba, pode ter certeza que eu vi. Não só eu, mas toda a cidade. Nem faz muito tempo que o marido dela morreu e ela já casou com o rei. Isso mesmo. E o rei? Que posição baixa. De quem é que vocês estão falando? De Davi e Betseba. E é assunto de fofoca. Sabe o que estão dizendo aí? Que Davi matou Urias no campo de batalha para se casar com a esposa dele. Não posso acreditar numa coisa dessa. O casamento do rei Davi com Betseba tá dando o que falar. Mas imagine aí, um homem de Deus fazendo tal coisa. Disseram que ele matou Urias no campo de batalha para casar com a mulher dele. Isso com certeza é um pecado terrível. Enquanto a fofoca rolava lá fora, o rei Davi nem ligava, porque ele não ouvia e as pessoas que trabalhavam no palácio não era doido de ficar comentando. Só que certo dia, um viajante chegou apressadamente ao palácio. Era bem o profeta Natã. Ele olhou diretamente para o rei Davi e disse: Deus me mandou aqui para contar uma história para você. 2 homens moravam em uma cidade. Um era rico e outro era pobre. O homem rico possuía muitas ovelhas e muitos gados. Já o homem pobre tinha apenas uma ovelhinha, a qual amava como filha. Ele até mesmo alimentava a ovelhinha com a comida da sua própria mesa. Certo dia, porém, o homem rico recebeu uma visita em casa e desejou oferecer um jantar. Mas em vez de preparar uma de suas ovelhas para a refeição, preparou a ovelha do homem pobre e serviu para o convidado. Você está contando aí? Já estou ficando nervoso. Como é que esse homem pode fazer tal coisa? Alguém que age assim tão impiedosamente deveria ser condenado à morte. E não só isso, deveria também devolver ao homem 4 ovelhas no lugar da que levou. Enquanto o rei Davi ia falando, o profeta Natã ficava olhando para a cara dele, só observando o cinismo. Quando o rei Davi terminou de falar, o profeta Natã olhou na cara dele e disse: Ô Davi, o homem rico da história é você. Pensou que não seria descoberto? Quê? Pensou que ia ficar impune? O Deus de Israel mandou um recado para você. E agora? Imagine a vergonha de Davi. Só que o profeta continuou falando. E agora, Davi estava de cabeça baixa. Deus disse que te ungiu como rei de Israel e te livrou da mão de Saul. E deu a você tudo que lhe pertencia. E como se nada disso fosse suficiente, lhe deu muito mais ainda. E agora ele te pergunta por que você desobedeceu a Deus e aos seus mandamentos.
Você, Davi, matou Urias e tomou sua mulher como esposa. De agora em diante, você e sua casa viverão em constante ameaça de morte. Por causa do seu pecado, sua própria família fará rebelião contra você. Você fez tudo secretamente, mas o que faço, farei abertamente para que todos possam ver. Meus amigos, com estas palavras até eu fiquei com vergonha. O profeta Natã olhou firmemente para Davi esperando respostas. O rei Davi, de cabeça baixa, ficou com vergonha. Olhava e não olhava para o profeta. Mas logo em desespero, ele falou: Realmente, eu pequei. Eu sei, Davi, mas espere, ainda tem mais uma coisa. O Senhor disse que lhe perdoou. Você não morrerá por causa do seu pecado. Mas porque o seu pecado fez os inimigos de Deus o desprezarem, seu filho morrerá. Meus amigos, o segredinho que Davi achava que tinha havia sido descoberto. Ele não tinha mais nada a esconder. Deus tinha um conhecimento de tudo. Embora sua maravilhosa graça tivesse amparado Davi, os resultados de seu ato egoísta continuaria, e durante muito tempo machucando aqueles a quem ele amava. Naquela tarde, Davi se retirou em angústia e nem mesmo notou que o profeta havia deixado o palácio. O profeta Natã foi muito corajoso ao levar aquela mensagem de Deus. O rei Davi reconheceu seu pecado e pediu perdão a Deus por meio das palavras que podemos ler no Salmo 51, versículo 1. Abram suas Bíblias, meus amigos, vamos ver. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Reconhecer que pecamos e pedir perdão a Deus é a melhor coisa que fazemos. Que história emocionante, não é mesmo? Sabem de uma coisa? O Senhor fará muito mais que atender às mais altas expectativas dos que nele depositam sua confiança. Deus vai lhe dar sabedoria de acordo com suas necessidades. Deus é maravilhoso, não é mesmo? Na história de hoje, eu aprendi que não há lugar para escondermos nada de Deus. Outra coisa também que eu aprendi é que se temos alguma coisa a pedir perdão, temos que pedir rápido. Que Deus nos conceda sabedoria para sabermos fazer as coisas certas, não é mesmo, meus amigos? Vamos orar? Bondoso Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado também por essa história de Davi. Nós aprendemos com ela que não existe lugar para esconder nada de ti. Ajuda-nos a sermos cristãos fiéis. Em nome de Jesus, amém.